SESI Unidade Altamira, é um prazer estar novamente aqui com vocês. E para a aula de hoje, nós vamos tocar em 4 pontos sobre o capítulo 2 da página 18 do livro didático, do nosso livro didático, né? Os 4 pontos que nós vamos tocar hoje rochas e sais minerais. Nós vamos entender do que são feitos sais minerais e do que são feitos muitas rochas que estão aí no nosso solo. Nós vamos classificar rochas metamórficas, rochas sedimentares e rochas magmáticas ou ignéias. E nesse desenho maravilhoso que nós fizemos para vocês, eu fiz a representação de rochas magmáticas, né? Rochas sedimentares e rochas metamórficas que vão constituir algumas estátuas, por exemplo. O importante nesse momento é que você marque as principais informações presentes no teu livro didático. Vamos agora para o capítulo 2 do nosso livro didático. Vamos para o conteúdo que fala sobre rochas e sais minerais. De acordo com o nosso livro didático, os sais minerais, a união desses sais minerais é que vão dar origem aos tipos de rocha que nós vamos estudar hoje. No desenho representativo que eu fiz para vocês, eu tentei recriar formação de rochas do tipo magmática, ou seja, aquela que vem após as erupções vulcânicas. Representei também o solo sedimentar, que é um solo feito por camadas, que é esse aqui, e os tipos de rochas metamórficas, que vão dar origem a estátuas, como na representação do nosso desenho. Então, o primeiro tópico do livro de vocês, ele vai falar o seguinte: do que são feitas as rochas? No terceiro parágrafo, ele afirma que as rochas, elas são feitas da formação e do agrupamento de pequenos minerais. Esses minerais, meus alunos, eles são pequenos cristais ou microcristais que estão presentes na natureza na forma inorgânica, ou seja, a forma inorgânica são aqueles elementos da natureza que não possuem vida, ou seja, não deriva de qualquer outra forma de vida. Então, novamente, do que são feitos as rochas? As rochas são feitas de sais minerais presentes no solo, ok? O agrupamento desses sais minerais vão formar todos os tipos de rochas que nós utilizamos até mesmo no nosso dia a dia, ok? O segundo tópico do nosso livro, ele vai falar... Eu estou olhando para o local errado. Vamos lá. O segundo tópico do nosso livro, ele vai falar a respeito das rochas magmáticas. As rochas magmáticas, como na nossa imagem, ela provém das erupções vulcânicas, ou seja, após o processo de erupção vulcânica, onde a lava é lançada para fora, você vai ter a formação desses tipos de rocha, tá bom, gente? Elas são conhecidas também como rochas ignéias, que também podem ser usadas no nosso dia a dia. O próximo tópico do nosso livro didático, ele vai falar a respeito de rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são rochas que sofreram a ação do intemperismo, ou seja, são rochas que sofreram a ação do tempo e são formados por pavimentos. Voltando a falar sobre essa ação do tempo, nós podemos citar chuva, vento, o sol, tá bom, gente? Que são ações do meio ambiente sobre as rochas. Nós temos aqui a representação do solo sedimentar. Você pode observar na imagem que ele é feito por pavimentos, ou seja, por camadas. Nós citamos que o solo sedimentar, ele é feito de agrupamentos, né? Pavimentos de tipos distintos de solo, que são formados por rochas, obviamente.
Agora, o próximo tópico do livro de vocês vai falar sobre rochas metamórficas. As rochas metamórficas já são uma derivação dos outros tipos de rochas magmáticas e de rochas sedimentares. As rochas metamórficas, como por exemplo na criação de estátuas, na formação dos picos, as rochas metamórficas, elas já são uma manipulação ou uma derivação das rochas de origem magmáticas e das rochas de origem sedimentar. Ou seja, é um tipo de rocha que sofreu uma manipulação do meio para utilização, por exemplo, na criação de estátuas, como eu cito para vocês, ok? E uma outra característica é que elas são forjadas no fogo ou aquecidas para que elas possam tomar aí um novo formato, para que elas possam compor outras estruturas na formação de estátuas, ok? Turminha, agora para não ficar só nas minhas palavras, nós vamos dar um passeio pelo nosso livro, tá bom? Pelo nosso livro físico. E é importante que você esteja com o seu marcador de texto em mãos, para que você possa anotar algumas observações durante a nossa caminhada pelo livro, ou seja, durante o nosso estudo pelo livro didático. Nós estamos aí na parte sólida do planeta Terra. Nós estudamos lá atrás sobre crosta, manto e núcleo. Nós vamos especificar agora as características da crosta, os tipos de rocha que formam o nosso solo, tá? A composição de sais minerais, toda a estrutura. Nós vamos também entender novamente como que funciona a formação de rochas magmáticas, como que funciona a formação de rochas sedimentares e como que acontece a formação de rochas metamórficas. E uma coisa muito bacana que o nosso livro tem, ele nos mostra a utilização dessas rochas no nosso dia a dia, em estátuas, em pisos, em objetos ornamentais, enfim. A forma inorgânica das rochas, elas são sim utilizadas aí pelo ser humano, tá bom, gente? Muitas vezes em pedras preciosas, cristais preciosos, mas tudo é importante, tudo é utilizável pelo ser humano. Tranquilo, gente? Então nós estamos no capítulo 2, na página 18 do nosso livro, ok? Galerinha, na página 19, nós vamos encontrar agora a nossa primeira pergunta. De que são feitas as rochas? Logo nesse momento, você começa a questionar e você vai pegar seu marcador de texto para marcar a seguinte informação. Só um minutinho. Aqui, ó. Já as rochas são formadas por minerais, que são substâncias químicas sólidas que se encontram na natureza. Geralmente têm origem inorgânica, ou seja, não se originam de seres vivos. Os minerais são formados por cristais que se apresentam como estruturas geométricas, né? Então, olha o exemplo da nossa imagem. Olha esse exemplo muito bacana aqui. Então, o que formam as rochas? As rochas, elas serão formadas por esse agrupamento desses microcristais que estão presentes nessa estrutura, que estão presentes na natureza. Essa nomenclatura, forma inorgânica, nós temos que ter duas ideias. Toda vez que a gente falar de elemento orgânico, nós temos que lembrar daquilo que está vivo, né? Por exemplo, o vegetal, os animais inferiores, o animal superior. Agora, se no teu texto falar sobre estrutura inorgânica, você vai ter que lembrar dos elementos não vivos, como por exemplo,
sol, chuva, vento e terra. Ok, meus amores? Anota isso aí para vocês. Vamos continuar, tá? Só um minutinho. Ok, gente? Aqui, continuando. A maioria das rochas é formado por vários tipos de mineral. Na imagem da página anterior, você viu a rocha conhecida como granito. Observe que ela apresenta grãos de várias cores e brilhos. Nesses grãos estão os minerais que compõem a rocha. Para identificar um mineral, os cientistas estudam algumas das suas propriedades, como, por exemplo, cor, a dureza, a transparência, o brilho e o tipo de cristal que é formado esse mineral. O granito, por exemplo, é formado principalmente por 3 tipos de mineral: o quartzo, que é um grão branco, o fidelfasto ou fidelpato, né, em algumas formas de ler, grão cinza, e a mica, grãos pretos. Veja nessa figura abaixo. Uma outra informação bacana pra gente. Vamos aqui escrever, vamos aqui marcar nosso texto. O quartzo, por exemplo, é formado principalmente por 3 tipos de mineral: o quartzo, o granito, o feldespato e a mica. Eu li errado bem aqui, ó. O granito, né? O granito é formado principalmente por 3 tipos de mineral: o quartzo, feldespato e a mica, como está aqui no nosso exemplo, né? Os grãozinhos brancos, os grãozinhos cinzas, os grãozinhos pretos na nossa imagem. Ok, meus amores? Outra informação importante para vocês. Vamos continuar o nosso passeio. O quartzo é usado na fabricação do vidro, né? Nesse processo, a areia, formada principalmente por quartzo, é misturada a outros minerais e aquecidas em fornos de alta temperatura até derreter. Depois a massa é moldada como na figura ao lado. Olha só que bacana. A mica é um bom isolante de calor e de eletricidade, por isso é utilizado no ferro elétrico de passar roupa. Olha que utilidade bacana! O feldespato é utilizado na produção de cerâmica, porcelana, na indústria do vidro, na produção de esmaltes, azulejos e até mesmo no papel. Então, o que a gente já observou até aqui, galerinha? A utilização desses tipos de minerais, desses tipos de rocha, na fabricação de utensílios práticos, na utilização desses utensílios no nosso dia a dia, né? Então nós podemos entender que o agrupamento desses pequenos cristais formam, né, esses tipos de rocha, daí o quartzo como por exemplo. Aí você tem um exemplo muito bacana, né? Inclusive em algumas regiões do Brasil, o processo de sustentar as pessoas está muito ligado à produção da cerâmica, né? Dos vasos de argila aí. Inclusive em Belém nós temos várias regiões que se sustentam, né? Várias pessoas que se sustentam desse trabalho. Esses artesãos, eles são grandemente valorizados, eles devem ser valorizados pela nossa sociedade pela sua importância, tanto importância cultural quanto pela sua importância econômica, tá bom, gente? Por que eu digo importância cultural? Porque eles valorizam todo o aspecto socioeconômico de uma sociedade, né? Então, no desenho do seu vaso, como está aqui nessa outra imagem, como está aqui nessa imagem, aqui, ó, vou riscar aqui grosseiramente. Você tem todo o desenho marajoara, né, que é uma das regiões ali
de Belém. Então, esses desenhos eles vão demonstrar para o Brasil e para o mundo a importância da nossa cultura, todos os aspectos da nossa cultura. Ok, meus alunos? Vamos